Vamos pegar nossa primeira questãozinha. Nossa questãozinha fala a respeito da Liga de Delos, que seria a base do imperialismo ateniense. Podemos dizer corretamente... Vamos lá. A história é meio longa, mas eu acho que a gente consegue ser pontual, tá? Quando nós falamos sobre o assunto Grécia, a gente tem que saber algumas etapas. Primeira dica seria exatamente as fases que existem da Grécia. São 4. Tem livro que diz 5, mas eu vou dizer só 4. É o homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. Mais uma vez, homérico, arcaico, clássico e o helenístico. Tudo bem? A dica seguinte é você tentar encontrar algum elemento para diferenciar uma fase. Primeira fase seria a colonização, o povoamento. A segunda fase seria a formação das polis, que é assim que é chamada também o sistema de cidades-estado. Na terceira fase, eu terei o crescimento e o engrandecimento, principalmente de Atenas. E a última fase, que é o helenístico, que tem esse nome por conta de ser um período dominado pela Macedônia, do Alexandre o Grande, numa cultura de fusão, que é a cultura helênica, verdadeiramente grega, e a cultura de povos dominados orientais. Por isso, o helênico, com essa outra cultura, formou o helenismo. Tudo bem? Primeiro passo, fases. Segunda fase, diferenciar essas fases, colocar uma característica. E aí, quando você começar a fazer isso, você vai encontrar alguns fatos imprescindíveis, como, por exemplo, uma guerra que vai acontecer das cidades-estado, que são inúmeras. Às vezes você está estudando Grécia e você fica pensando que as cidades-estado são só Atenas e Esparta. Você está enganado. Na verdade, a gente só estuda Atenas e Esparta por quê? Porque Atenas praticamente controla tudo, com sua cultura, com sua influência, e Esparta por ser diferente de Atenas. Então, no final das contas, você acaba só precisando conhecer essas duas cidades. Quando você estuda a Grécia, alguém já te deu esse toque? Você não estuda a Grécia, você estuda Atenas. Você não estuda a civilização grega, você estuda Atenas. Só que Esparta é diferente de Atenas. Então, quando você estuda Esparta, você precisa, portanto, mostrar essa diferenciação. Entendeu? Então, a ideia é simples. Você vai notar que a partir do momento que você está ali se estruturando, entendendo a questão grega, você está entendendo algumas mudanças que chegam a acontecer lá. Que, no caso, a guerra que você vai precisar inicialmente saber é uma guerra chamada de guerras médicas, ou chamada de guerras greco-pérsicas. Algumas pessoas entendem facilmente quando eu chamo a guerra de guerra greco-pérsica, porque ela logo compreende que é uma guerra entre a Grécia e a Pérsia, certo? Mas às vezes a pessoa, no caso, não entende porque é chamado de guerras médicas. Pensa que até pode estar envolvido algum médico nisso aí. E eu sempre digo a mesma coisa, não tem nada a ver. Isso aí é porque, espero que o pessoal lá de Atenas, o pessoal que esteja nos escutando, se me estiver entendendo, não se chateie com o que eu vou dizer. Mas quando a gente estuda a cultura grega, a gente estuda uma cultura de um povo extremamente arrogante. É um povo que manda, um povo... Às vezes o pessoal aprendeu que o alemão, principalmente no tempo de Adolf Hitler, é um cara que tem superioridade racial, que existe, no final das contas, aquele povo que manda mais no outro e assim. Mas dentro da história, tradicionalmente falando, a gente vê que os gregos têm muito disso também. Eles são os melhores, a cultura é a melhor, ele vai mostrar, acima de tudo, que tem melhor condição do que outros povos. E, por essa condição, ele menospreza outras pessoas. O conhecimento é grego. O comércio vem da Grécia. O imperialismo é grego. Né? Tudo eles querem direcionar para eles. Pois aí, o que aconteceu? Para tentar desdenhar, inferiorizar o inimigo, eles começam a chamar os persas de medos. Porque no Planalto do Irã moravam esses dois povos, os medos e os persas. Esses dois povos resolveram se unir, fazer um processo de fusão, e aí vem a palavra. O pessoal dizia, poxa, nós fomos invadidos,
Os persas nos invadiram. O rei Dario I nos invadiu. E alguém lá na Grécia dizia: persas? Não, nós fomos invadidos por aquele povinho do Planalto do Irã, aqueles medos, inferiorizando, desprezando, entenderam? Por isso o nome guerras médicas, para inferiorizar os oponentes. Então, nessas guerras, aconteceu uma coisa surpreendente. Por conta de ter um sistema de cidade-estado, a Grécia nunca teve um estado unificado. Cada cidade é um estado. Notaram? Cada cidade é um estado. Se a cidade é um estado, então ela tem vida independente. Mas agora, como o inimigo invadiu o território e eles terão que se unir para combater esse inimigo em comum, então o que é que vai acontecer, amigos? Simples. Eles agora vão ter uma unidade, mas uma unidade militar. Então eu estou chegando bem pertinho ao ponto que eu quero. Os gregos se uniram para combater os persas e para tentar derrotá-los, como vai acontecer. E para conseguir fazer isso, Atenas propõe a algumas cidades amigadas que eles façam uma liga militar para se defender. Porque eles concluíram que os persas conseguiram invadir facilmente a Grécia porque ela é muito aberta, ela não tem obstáculos, são regiões peninsulares, a comunicação um com o outro é muito fácil. É fácil de se comunicar, é fácil de vender, mas é fácil de ser invadido. Então o que é que eles propõem? Ainda em períodos de guerra, formar uma liga de defesa, onde o centro dessa liga, a central dessa liga será em Delos, que é uma ilha grega, é a parte insular da Grécia. Só que a liga ficava em Delos, mas a administração é ateniense. Então vamos lá, o que seria a liga de Delos? Seria o que está apresentada na opção D de dado. Definia-se de início como uma aliança militar, que previa autonomia para seus participantes, reservando a Atenas o comando das operações. Você está me entendendo? Quer dizer, Atenas comanda. O local é em Delos, mas Atenas comanda. Eu gosto de dizer, por exemplo, em salas em que eu chego a participar, estou ali conversando com o meu aluno, eu chego a dizer que a Liga de Delos é como se fosse uma versão antiga da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma liga militar, preventiva, e que se por acaso um dos ligados, dos envolvidos, for atacado por um determinado inimigo, o que é que acontecerá? Todo mundo se une para atacar esse inimigo. Entenderam? É a Liga de Delos. Só que, um detalhe, para complementar meu comentário aqui, tá? Todo mundo paga a Liga de Delos, para todo mundo ter um exército, para todo mundo ser defendido. Tudo lindo, maravilhoso. Só deu errado uma coisa. Cadê o dinheiro, Atenas, da Liga de Delos? Meu filho, vai me pagando. Me pague opa, pode me pagar. O exército está garantido, não, pode me pagar, me dê o dinheiro. E vai arrecadando, vai botando aquele dinheiro ali no bolso. Rapaz, em alguns dias, em alguns tempos que vão se passando, pense numa cidade maravilhosa que Atenas vai se transformando. Atenas vai ficando um luxo, maravilhosa, esplendorosa, clássica. Entenderam? Clássica, linda, a cidade do pensamento. A situação em Atenas estava tão boa, que o cara parou de trabalhar para ficar pensando. Quem eu sou? Eu sou um homem. Não, eu sou uma água. Não, eu sou o vento. Não, eu sou o sol. Isso é maravilhoso? Isso é esquisito? O que é isso? Isso é filosofia. Você pensar, é a arte de pensar, é a arte de exercitar o cérebro. Por sinal, vou fazer aqui um rápido desabafo, viu, meu amigo Igor? Uma vez um aluno chegou para mim e disse assim: ô povo vagabundo, esse grego antigo. O cara deixa de trabalhar para ficar pensando. Aí eu digo sempre a mesma coisa. Qual é o sistema econômico da Grécia? É o sistema econômico do escravismo. Hoje, como vivemos um sistema econômico chamado de capitalismo, se o cara parar de trabalhar, ele é chamado de vagabundo. Mas o capitalismo tem um outro momento de escravidão, né? Vamos lá. Você tem uma meta na sua vida. Vamos imaginar que a sua meta seja ganhar 10 mil reais. Quando você ganha
você inventa outra meta que é ganhar 100 mil. Quando você ganha, você cria outra meta que é ganhar 1 milhão. E quando você ganha, você cria outra meta que é ganhar 10 milhões. Quando você ganha, você cria a meta de ganhar 50 milhões. Quando você ganha, você cria a meta de ganhar 1 bilhão. Quando você ganha... Ah, tá cansado? Então vamos lá. Vamos imaginar você com 1 bilhão de euros. E você resolva dizer, estou satisfeito, vou parar de trabalhar. No sistema capitalista, alguém vai chegar para você e vai dizer assim, fracassado. 1 bilhão? Você vai ganhar 1 bilhão? O Bill Gates tem quase 80 bilhões de dólares e está trabalhando. Por que você vai parar de trabalhar? Você é vagabundo, vagabundo. Deixe de ficar aí sem fazer nada, vai trabalhar. Eu tenho 1 bilhão de euros. Não, no sistema capitalista você tem que trabalhar o dia todo, todo tempo, toda hora, todo momento. Você entendeu? Capitalista. A Grécia vive um sistema escravista. O cara tem uma casa, o cara tem uma propriedade, o cara tem um escravo, o cara tem uma vida boa. Ele pode parar de trabalhar para agora viver pensando. Então os sistemas são diferentes. Então, por conta disso, não chame o grego de vagabundo, porque o sistema que ele vive era diferente. E aí, você uniu dois assuntos. Concorda comigo? Eu falei da Grécia pura, falei também de outro processo da Grécia. Qual é o outro processo? A filosofia, que é cara de prova.